Bora lá, pessoal. Então, qual que é o impacto da nossa família? E quando eu falo família, gente, eu quero que vocês entendam não só os nossos pais, que é o núcleo central, mas também todos aqueles que vieram antes. Então, seus avós, seus tios, seus bisavós, tá? E aí a gente pode pegar uma gama de mais ou menos aí o que a constelação trabalha, 4 a 7 gerações no máximo, tá? Então a gente não vai estender isso aqui até o infinito, não. E essas gerações que vieram antes de nós, elas têm um forte impacto na nossa vida. Por quê? Porque nós somos constituídos dessas pessoas. A gente veio através de todas essas pessoas, seja de uma forma direta, né, ou indiretamente. Então, o que que acontece? Se não fosse os seus avós ter gerado os seus pais, você não estaria aqui hoje, tá? Se não fosse esse pai e essa mãe, exatamente como eles são, com todos os defeitos que eles têm, você não estaria aqui hoje. Então, a gente vai trabalhar muito aqui de onde a nossa vida veio, né? E o quanto que as histórias que todas essas pessoas viveram e passaram têm um impacto profundo dentro de nós. Então, muitas vezes a gente tem uma vontade, um desejo, por exemplo, de prosperar, de fazer diferente, de conquistar as nossas coisas, e a gente percebe que existe uma dificuldade. Por que que existe essa dificuldade? Porque, querendo ou não, gente, nós somos constituídos dentro de todas essas histórias aqui que eu já compartilhei com vocês, dessas pessoas que vieram antes, e a gente não pode acreditar que somente a nossa vontade e o nosso desejo é o suficiente para conquistar tudo aquilo que a gente quer, sem entender que existe um campo cheio de memórias que faz parte desse inconsciente coletivo e que muitas vezes nos puxa, né? E que muitas vezes faz a gente ser muito mais leal do que livre. E que muitas vezes faz a gente repetir, mesmo que de maneira inconsciente, alguns destinos similares ali com as pessoas que vieram antes de nós. Então a gente às vezes repete a história de vida da nossa mãe, mesmo criticando, mesmo achando ruim, mesmo falando que nunca ia fazer daquele jeito, a gente tá lá fazendo igualzinho. Então muitas vezes a gente repete a história da nossa avó, né? E por aí vai. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam, antes de iniciar tudo isso, na nossa alma existe uma profunda necessidade de equilíbrio. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem uma relação, tem um vínculo com alguém e essa pessoa nos dá algo, então, por exemplo, assim, imagina que você tem uma amizade, que nós somos amigos próximos aqui, você me convida pra ir na sua casa, faz um churrasco pra mim, né, oferece do bom e do melhor, da melhor carne, do melhor vinho, tudo de bom ali. E aí o que que acontece? Dentro de mim existe uma necessidade profunda de equilibrar para o bem da nossa relação, de devolver aquilo que você me deu, né? Então, se eu tiver essa consciência, né, se eu quiser realmente fortalecer o nosso vínculo, eu vou ter essa necessidade profunda de, em um outro momento, te convidar de volta e oferecer agora na minha casa, né, algo que possa contrabalancear aí o que você já me ofereceu. E essa necessidade profunda de equilíbrio que a gente tem lá na nossa alma, ela é ainda mais forte, gente, quando o vínculo é sanguíneo, quando a gente tá falando de família. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse pano de fundo geral que eu trouxe aqui pra vocês, que é observar de onde a nossa vida veio. A nossa vida, querendo ou não, é o maior presente que a gente já poderia ganhar. Porque é através da nossa vida, né, da nossa existência que a gente pode conquistar todo o resto. E eu quero que vocês entendam a força disso. A partir do momento que a gente recebe a vida dos nossos pais e de todas essas pessoas que vieram antes de nós, né, de forma indireta, nós, querendo ou não, sentimos dentro de nós uma necessidade profunda de equilibrar isso, de devolver algo a essas pessoas, tá? Só que, dentro da teoria do Bert, essa necessidade de devolver algo aos nossos pais, ou até mesmo aos nossos avós, aos nossos antepassados, ele vai ferir algumas ordens, né? Ele vai ferir, inclusive, a ordem do equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente observa o equilíbrio de uma maneira sistêmica, a gente tem que entender que dentro de uma relação onde a hierarquia é diferente, onde, por exemplo, a gente observa que os nossos pais são maiores, né? O que é essa hierarquia? A hierarquia é determinada por quem chegou antes. Então, quem veio antes de mim, quem nasceu antes de mim, é maior do que eu, tá? E o equilíbrio, ele só é realmente ajustado, ele só segue uma ordem sistêmica correta quando eu entendo que eu só vou conseguir pagar, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu já recebi dos meus pais, quando eu passo isso pra frente, quando eu pego essa vida que eu recebi deles e tudo que me constitui e transbordo isso pra frente, através do meu trabalho, através do meu servir, através dos meus próprios filhos. Então eu posso pegar tudo aquilo que eu já recebi dos meus pais, dos meus avós e passar pra frente, tá? É somente nessa medida que eu consigo, de fato, equilibrar tudo aquilo que eu já recebi dos meus pais e assim sucessivamente. Só que a gente passa uma vida inteira sem essa consciência, tentando devolver
a essas pessoas tudo aquilo que nós já recebemos. E aí que todos os paranauês acontecem, né? É aí que a gente se emaranha, é aí que a gente fracassa na vida, é aí que a gente se torna indisponível, na verdade, para viver o nosso próprio destino, o nosso próprio caminho, as nossas próprias realizações, porque na verdade a gente tá olhando para trás. Porque na verdade a gente está tentando pagar a vida. E quando eu falo de vida, gente, vida é algo impagável, vida não tem como se valorar, né? E eu só consigo honrar de fato essas pessoas quando eu entendo que a minha vida é valiosa aqui pra frente, né? Que outras pessoas podem se beneficiar de tudo aquilo que eu já recebi também. Porque, aqui ó, chegando numa parte importante, por que a gente tem essa necessidade inconsciente, né, de tentar devolver aos nossos pais e antepassados tudo aquilo que a gente recebeu, né, e aqui num modo amplificado, a vida, né, por que a gente tenta devolver a vida? Porque no fundo, a gente tem uma necessidade de pertencer ao nosso grupo, a gente tem uma necessidade profunda de fazer parte, tá? E aí, muitas vezes, nessa tentativa, gente, de devolver algo para eles, a gente acaba tomando parte daquilo que pertence a eles. Como assim? Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que as suas avós, ou os seus pais, a sua mãe, seu pai, viveram uma vida muito difícil, muito triste, né? Passaram por muita dificuldade. E aí, o que acontece? Você olha para esse lugar e você entende, eu preciso compensá-lo de alguma forma. E aí você faz o quê? Você toma uma parcela disso pra você, tá? Como se você pudesse carregar o destino deles nas suas costas. E você tenta, de alguma forma, ajudá-los. Então, você tenta mudar os seus pais, você tenta salvar os seus pais. E aí, o que acontece, gente? Volta aquele movimento que eu disse pra vocês de você não olhar pra sua vida, mas tá tentando modificar o passado, né? E aí, o que acontece? Você vai se tornando de maneira inconsciente cada vez mais parecido com os teus pais, porque eles se tornam um farol, onde você tá muito mais conectado com a história de vida deles, né, com o comportamento deles, com as atitudes deles, você olha para tudo isso, né, através, a tua alma tá olhando para isso, e você acaba se tornando uma pessoa muito parecida com eles, né, a fruta não cai muito longe do pé. E a gente tem que entender que a gente faz isso de maneira inconsciente, a gente tem resultados muito similares com os da nossa família, por uma necessidade profunda de pertencimento, por um desejo de pertencer. Porque quando eu faço isso, quando eu sou igual, mesmo que eu experimente as mesmas dores, os mesmos fracassos, as mesmas dificuldades, eu tenho dentro de mim uma sensação de alívio. Por quê? Porque eu faço parte da minha família, eu sou igualzinha a eles, eu sou inocente perante eles. Imagina só se eu vou ter sucesso, se eu vou ser feliz, se a minha mãe, se a minha avó não pôde. Quão culpada eu ia me sentir sendo feliz nessa situação. Então, muitas vezes a gente tenta compensar aquilo que aconteceu no passado e esquece de olhar para a vida de fato. Certo? E aí eu quero que vocês entendam, gente, que muitas vezes dentro de nós a gente tem uma ideia de que é isso que vai honrá-los. De que a gente se tornar igual a eles, de que a gente fracassar da mesma forma que eles, de que a gente experimentar todas essas dificuldades e dores vai, de alguma forma, fazer eles se conectarem mais com a gente. Só que qual que é o grande problema aqui, gente? Isso vai honrá-los, né? A gente tem essa falsa sensação. Só que eu quero que vocês entendam, para além da humanidade dos teus pais, dos teus avós, e de toda aquele sentimento negativo que existe de egoísmo, muitas vezes, que faz parte da humanidade, aquele sentimento de comparação, aquele sentimento de... qual que foi a outra palavra? De inveja. Então, quando a gente olha para a humanidade de uma pessoa, a gente entende que muitas vezes ela vai sentir isso. Mas eu quero que você enxergue para além de tudo isso. E olhe no fundo dos olhos dos teus pais, dos olhos dos teus avós, e pense que o que realmente honra eles, tá? É você fracassar de fato, é você fazer igual a eles, ou é você seguir por um caminho diferente, ou é você ser e se tornar de fato a esperança de todos eles de sair desse padrão de repetição, de sair desse lugar. Muitas vezes a gente acha que vai honrá-los fazendo igual, mas é muito pelo contrário. Nós somos a esperança de todo o nosso sistema, certo? Para vocês entenderem essa parte do vínculo aqui e o quanto que isso exerce força sobre nós, eu quero introduzir, na verdade, aqui um estudo
da epigenética, onde eles fizeram diversos experimentos, e eu quero trazer somente alguns exemplos aqui para vocês entenderem o quanto que o vínculo sanguíneo pode fazer a gente, inclusive, herdar traumas dos nossos antepassados. Então, às vezes, você tem um medo, tem uma insegurança, tem sabe, uma trava e você não sabe por quê. E aquilo, muitas vezes, não é nem seu, aquilo veio de muito antes. Tá? Então eles fizeram uma pesquisa onde eles fizeram um experimento com ratos. Eles pegaram uma espécie de rato, colocaram esse rato em contato com uma flor de cerejeira e depois que esse rato entrava em contato com a flor, ele recebia o estímulo de um choque. E aí o que aconteceu? Eles observaram que a descendência daquele rato que tinha passado por aquele trauma, mesmo não tendo contato com o choque, com o estímulo, com o trauma em si, eles tinham uma sensibilidade muito maior quando entravam em contato com a flor de cerejeira do que ratos de outra espécie. Por que isso, gente? Porque nas nossas células é como se os nossos antepassados enviassem uma informação para nós de que seguir por determinado caminho é perigoso, então não vai por lá. E por que que existe essa informação genética? Para garantir a nossa sobrevivência. Então, como alguém lá atrás experimentou uma situação assim, é melhor que a gente não siga por lá para garantir que todo mundo sobreviva. O problema é que quando a gente dá voz a esses medos ancestrais, a gente vive justamente nesse estado de sobrevivência. A gente sobrevive, a gente não vive de verdade. E percebe que mesmo você... vou dar um exemplo prático. Muitas vezes, imagina só que você tem um desejo profundo de empreender, de se tornar autônomo, e aí você não sabe nem por que você tem um medo muito grande, mas aí você vai observar lá na história dos teus ancestrais, e às vezes tem um avô que faliu uma empresa, às vezes tem um tio que perdeu muito dinheiro, né, num negócio, numa sociedade, e aí você não entende por que você tem essa insegurança, porque a gente herda tudo isso, tá? E aí, gente, eu quero trazer um outro exemplo também da epigenética aqui. Deixa eu só ver aqui. Que ele vai... tá, isso aqui também é um experimento real, que eles pegaram mulheres que estavam grávidas no período de guerra, tá? Então, no período de guerra, qual que era a dinâmica? Elas passavam por uma escassez muito grande de alimento, elas não se alimentavam direito, né? Elas passavam fome, restrição. E aí, o que aconteceu? Eles observaram que os bebês que foram gerados... naquele útero ali, né, que querendo ou não tinha escassez de alimento, esses bebês eles tinham uma tendência maior de armazenar gordura, né, armazenar aquele pouco de alimento que vinha, porque ele não sabia quando ia vir novamente, porque ele não sabia quando ia receber nutriente novamente. Então, um mecanismo de defesa inconsciente ali do corpo fez esses bebês armazenarem mais gordura. Então, eles foram acompanhando nesses estudos ali os descendentes para frente, e esse material genético, essa tendência de ter um metabolismo mais lento, foi se sucedendo. Por quê? Porque a gente precisa sobreviver. Porque a gente precisa garantir que a gente vai ter alimento. Percebe que não tem nada a ver com uma situação que aquelas pessoas viveram, mas que elas estavam completamente conectadas e ligadas a essas pessoas, de alguma forma tentando manter aquela história viva. Vamos falar de Bert Hellinger então, né? Primeiro, o que eu quero que vocês entendam? Toda essa lealdade sistêmica da gente de alguma forma viver uma história similar às pessoas que viveram antes de nós, elas têm no fundo uma raiz de orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Por quê? Pegando o gancho do que eu fiz lá na introdução, do que eu falei sobre o equilíbrio, o que acontece? Nós, na nossa alma, a gente não tem humildade suficiente para receber sem, de alguma forma, tentar compensar isso. Agora, principalmente falando de vínculo. A gente não consegue receber. E a gente, e agora pegando essa introdução de orgulho espiritual, a gente precisa entender que, falando de um pai espiritual, falando de Deus, Deus pode dar muito mais para nós do que o contrário. Vocês entendem? Porque Ele é maior. E quando a gente não entra nessa postura humilde de conseguir receber tudo de bom da vida, é porque a gente está preso no orgulho espiritual. E eu quero pegar uma definição aqui de orgulho espiritual que vai dizer o seguinte: o orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção, porque por sua própria natureza leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si própria.
quando a gente fala de orgulho espiritual, contrabalanceando aqui com a teoria do Bert, a gente vai olhar para quê? Para a hierarquia. A gente vai olhar que quando a gente se sente muito maior do que a vida, muito maior do que os nossos ancestrais, muito maior do que os nossos pais, acreditando que a gente pode salvá-los, que a gente pode carregar por eles aquilo que pertence ao destino deles, nós, no fundo, estamos violando essa hierarquia. A gente está quebrando uma ordem sistêmica, a gente está invertendo os papéis, a gente se sente muitas vezes pais dos nossos pais, tá? E aí, o que acontece? Para quem não conhece a teoria do Bert, tanto a lei do equilíbrio quanto a lei da hierarquia que eu tô citando aqui para vocês, elas são leis universais da vida, elas atuam em nós, quer você queira, quer não. E quando você não se alinha com isso, quando você não estabelece essa ordem de maneira consciente na sua vida, você acaba fracassando, porque no fundo você não tá conectado com a sua vida, porque no fundo você não conseguiu tomá-la, você não conseguiu receber a sua vida. Porque no fundo você, e aí é uma fala do Bert, né? Você ainda tá muito arrogante, você se acha muito maior. Só quem consegue receber é humilde de verdade. Percebe, gente? E aí, eu quero ler uma fala do Bert, que ele vai descrever essa hierarquia e vai dizer o seguinte: cada membro que esteve aqui antes tem precedência sobre aqueles que vieram depois. Sendo assim, essa consciência inconsciente exige que ninguém que veio depois assuma algo por alguém que veio antes. Sobretudo, mostra-se que muitas vezes alguém que veio depois frequentemente ama para ajudar alguém que veio antes. Isso também é amor, mas é um amor cego e as consequências são sempre as mesmas. Ele fracassa. Por que ele fracassa? Porque essa pessoa aqui, que viola a hierarquia, não está olhando para sua própria vida. Tá ocupada, né? A sua alma tá ocupada com assuntos que não lhe pertencem. E aí o Bert vai continuar falando o seguinte: é necessário o reconhecimento de uma ordem oculta do amor e um alinhamento em relação a essas ordens para que a vida volte a fluir de uma outra maneira, tá? E aí ele completa dizendo: muita gente trata essa ordem como se ela fosse uma opinião que se pode ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos pré-existe, né? A ordem vem antes. Ela atua mesmo que a gente não a entenda. Ela não é inventada, mas ela é encontrada. E ela é encontrada por seus efeitos. E aí, gente, eu quero só fechar aqui esse pensamento todo que eu já trouxe para vocês sobre, principalmente a lei da hierarquia, para vocês entenderem agora isso num nível macro, tá? Em um dos seus seminários, o Bert trouxe esse olhar dentro da lei da hierarquia, onde muitas vezes alguém que veio depois, então um filho, se atravessa no destino de um pai, se atravessa no destino de uma mãe, tenta salvar o pai, tenta salvar a mãe, né? Tenta transformar o outro. Essa pessoa acaba infringindo essa ordem, infringindo essa hierarquia, porque ela se coloca muitas vezes, gente, acima de Deus. Por quê? Porque ela quer deter o poder do destino do outro nas suas mãos. E aí tem uma fala muito, muito importante do Bert, como eu disse num desses seminários, que ele vai dizer o seguinte: aquele que se arroga a um tamanho para além dessa força maior, que ele quer falar de Deus, essa força maior se retira dele. E a consequência, né, dessa quebra de hierarquia, dessa violação da ordem, é justamente o fracasso, a doença, né? É justamente a condenação, muitas vezes. Então, é preciso que a gente respeite essa ordem que vem antes do amor, para que a nossa vida possa fluir de uma outra forma. Certo, gente? Forte, né? Quando ele fala que essa força maior se retira da pessoa, ele quer dizer que essa pessoa fica separada do Espírito de Deus. Ela quer dizer que essa pessoa não tem o discernimento para poder caminhar na sua própria vida, porque ela está ocupando um lugar errado. Essa conexão aqui da sistêmica com esse viés mais espiritual, ele é muito importante. Por quê? Porque é só na medida com que a gente entrega para Deus aquilo que não está no nosso controle e aquilo que não depende de nós e confia, né, que essa força também pode apoiar o passo dessas pessoas que a gente também ama, né? Que a gente pode estabelecer um vínculo melhor, uma vida melhor, tá? É que a gente pode estabelecer os limites certos nessas relações.